Convido os irmãos a abrirem 1 Pedro, capítulo 1. Paulo inicia sua carta aos Coríntios, versículo 2 do primeiro capítulo, falando da igreja de Deus que estava em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos em todo lugar que invocam o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. E temos meditado já há algum tempo, alguns irmãos já têm feito a sua contribuição sobre essa expressão, chamados para ser santos, e me parece que ela é fundamental mesmo para entendermos a nossa jornada, entendermos a nossa caminhada nessa terra e o nosso chamamento celestial. Talvez uma das confusões que a gente faça é que quando a gente fala em santidade, talvez a gente confunda isso com piedade, com as expressões de santidade. Então, eu poderia falar assim: toda pessoa que tem se exercitado na santidade manifesta piedade, mas nem toda expressão de piedade ela vem de um coração santo. Essa é uma das constatações que Paulo faz em 2 Timóteo, quando ele fala para Timóteo, para ele tomar muito cuidado com algumas pessoas que aparentam piedade, negando-lhe, entretanto, a eficácia desse poder. São pessoas que são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então, qual que é o desafio grande que temos? Bem grande mesmo. Gigante. Principalmente os que têm muitos anos de igreja. É porque nós conseguimos fazer a leitura dos códigos sociais entre nós e nós entendemos quais são os códigos e atitudes que são aceitos entre nós. Determinado tipo de vocabulário, determinado tipo de roupa, determinado tipo de comportamento dá uma aparência para nós de piedade. E nós nos contentamos com a aparência de uma vida que ama ao Senhor. Obviamente, o Senhor não tem interesse nenhum na aparência, zero. O Senhor não deseja, Nós talvez fiquemos razoavelmente satisfeitos, porque os outros nos têm em boa conta. Que jogada de tempo fora, que desperdício de vida. Estarmos preocupados com o que os homens pensam a nosso respeito e não o que Deus pensa a nosso respeito. Quão doloroso vai ser aquele dia se ouvirmos do Senhor hipócrita, falso. Tira a máscara, seja sincero, seja íntegro. Você foi chamado para ser santo. E aí nós achamos que santidade é um conjunto de regras que obedecemos. E não é isso, na minha opinião. Na minha opinião, santidade é muito parecido com humildade. É um estado de espírito. É um coração que percebe quem é Deus. Não é isso que acontece, por exemplo, com Moisés e Josué. Duas situações parecidas, ali em Êxodo 3 e Josué 5, quando os dois têm uma experiência, o que a Bíblia chama de teofania. Eles têm uma manifestação de Deus. Eles veem Deus. Eles percebem Deus. Eles ouvem Deus. E dentro daquela realidade, eles percebem que a terra onde eles estavam era santa. Mas será que a terra era santa? O que significa terra santa? A poeira do chão era santa? Aquele hectare era santo? Aquele pedacinho ali, era aquela grama, aquela árvore era santa? Não, a terra era santa, porque eles viram que Deus estava ali. O que faz a terra ser santa é a presença de Deus. Tire suas sandálias dos pés. Onde você está é terra santa. O eu sou, falo contigo. E isso muda nossa vida. Porque a nossa segunda-feira pode ser santa.
O seu trabalho pode ser santo. A relação sua com as outras pessoas pode ser santa. E como que essa santidade se manifesta? Quando nós percebemos Deus nessas situações. Santidade é uma palavra ali do hebraico que significa mais ou menos isso, né? Separado. Mas não é só separado, é separado e consagrado para Deus. Quando nós pedimos para o Senhor santificar a nossa vida, o Senhor deseja entrar nos aspectos muito práticos do nosso cotidiano e Ele deseja ser visto. E quando o Senhor é visto, nós falamos, nossa Deus, me perdoa. Eu preciso mudar esse hábito, eu preciso mudar esse comportamento, eu preciso mudar essa atitude, eu preciso mudar esse procedimento. Por quê? Porque eu te vi, Deus. E eu sei que tu és santo. E nada fora da santidade de Deus pode ser permitida por Ele. Chamados para ser santos. E eu queria convidar os irmãos a mais uma vez revisitarmos, né? O Celso fez isso nas últimas reuniões. Eu havia falado com ele que nas minhas reflexões eu também fui para o mesmo caminho que ele foi, e essa proposta de voltarmos para a experiência do povo de Israel, da saída do Egito, em jornada à Terra Prometida, porque eu fiquei lembrando muito dessa expressão que Pedro usa aqui, em 1 Pedro capítulo 1, e eu gostaria de trazer isso para os irmãos. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 13, vamos ler com reverência a santa palavra de Deus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado agora, no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Em 1 Pedro 2, versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E no capítulo 5, versículo 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, mais uma vez nós queremos nos aproximar de Ti, suplicando o Teu favor, para que ao abrirmos a Tua palavra,
o nosso homem interior possa ser fortalecido com poder, ao sermos alimentados pela palavra que procede da tua boca. Nós confiamos na tua graça e misericórdia para que elas nos conduzam a uma clareza e a um entendimento espiritual acerca do nosso chamamento. Em nome do Senhor Jesus. Queria voltar com os irmãos para Êxodo 19 e talvez fazer um resumão aqui, antes de lermos o texto, porque me parece que Pedro, quando ele escreve essa primeira carta dele, ele está justamente com esse contexto histórico de Israel no Egito em mente. E aqui eu preciso fazer uma nota explicativa e abrir um parêntese muito rápido, porque as escrituras são muito ricas e há muitas formas de trabalharmos alegorias e tipos nas escrituras. Então, quando nós lemos, por exemplo, 1 Coríntios 10, quando lemos Hebreus 3, 4, tenho para mim que o Espírito Santo está mostrando para nós, através do exemplo da história de Israel, que a entrada em Canaã, a entrada na Terra Prometida, nesses textos a abordagem é espiritual. Em que sentido? No sentido de que o Senhor tem nos convidado, cada um de nós, a adentrarmos num descanso que Ele tem em Cristo Jesus, a uma plenitude de sermos humanos, a uma vida cheia de significado e plena em Cristo. Então, eu não acho que é isso que Pedro está falando aqui. E eu preciso fazer essa nota, porque a gente vai perceber que quando esses israelitas morrem no deserto, aqui na história que nós conhecemos bem, eu não quero usar isso como um argumento de perda de salvação. Não é assim que eu entendo que Pedro está querendo usar esse texto. Lembra, Judas vai dizer isso também, Paulo vai dizer isso também. Judas ele vai dizer, irmãos, eu quero lembrar-vos de que o Senhor, tendo tirado um povo do Egito, destruiu depois os que não creram. Eu não creio que as Escrituras, usando essa perspectiva, estão falando de perda de salvação, como se Canaã, ou a Terra Prometida, seja o nosso eterno lar. Creio que, principalmente quando lemos Hebreus 3 e 4, fica claro isso para nós, é que a Bíblia está dizendo, cuidado, irmão, cuidado, irmã, se você decidir ter um coração idolatrizado na sua caminhada cristã, se você começar a olhar ao redor e imitar as nações, os povos, que eu te tirei disso, você vai ter uma vida que vai morrer no deserto. Você não vai conseguir adentrar no descanso de Deus, no sábado de Deus, que é o seu próprio filho. Fecho essa nota. Por quê? Porque, na minha opinião, Pedro não está falando da Terra Prometida aqui na sua carta como uma experiência espiritual, no sentido de que cada um de nós tomará posse disso. Eu convido os irmãos a pensarem que Pedro está dizendo na Terra Prometida como o nosso destino final, quando o nosso Senhor ou nos arrebatar, ou quando nós ressuscitarmos dos mortos, quando nós chegarmos à glória eterna. Pedro aqui ele está fazendo então 3 atos. Ele está fazendo um ato de lembrar-nos que fomos redimidos e salvos pelo sangue do Cordeiro. Ele fala de um outro ato que nós acabamos de ler aqui em 1 Pedro 5,10, que o Senhor de toda a graça, ele vai nos conduzir a essa glória eterna, figura aqui da Terra Prometida, aonde estaremos com o Senhor para sempre, e no meio dessa experiência em que saímos do Egito, até o momento que chegarmos e estivermos com o Senhor para todo sempre, Pedro está falando que nós estamos nessa faixa de sermos peregrinos e forasteiros nessa terra. É a experiência do cristão de entender que nós ainda não chegamos no nosso lar. É entender que a nossa experiência ainda não é uma experiência definitiva. Ela não é uma experiência que vai terminar em algum momento. Daqui a 10 anos, 3 anos, 5 anos, você vai chegar numa experiência de vida cristã que você vai deixar de ser peregrino e forasteiro nessa terra, porque
vai acontecer alguma coisa com você. Não, Pedro não está trabalhando esse conceito. O tipo que Pedro está convidando aqui nessa primeira carta dele é falar, irmãos, considerem e temam o tempo da nossa peregrinação. Todos nós deveríamos estar renovando o nosso entendimento, porque neste exato momento da nossa história, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós não pertencemos a esse mundo. Acabamos de ler, nós somos aquele povo que proclama as virtudes de um Deus que nos tirou das trevas e nos transportou para uma outra realidade. Andamos nessa terra, como o Senhor mesmo fala em João, fala, olha, vocês não devem ficar surpresos se o mundo vos odeia, porque antes de vos odiar, primeiramente odiou a mim. O mundo que jaz no maligno não pode amar as coisas santas de Deus. E o povo de Deus, esse sacerdócio real, esse povo de propriedade exclusiva, o Senhor tem falado, vocês são para mim nação santa. Eu separei vocês do mundo. Vocês não devem se compactuar com as coisas dessa vida. A experiência suas nessa terra é uma experiência de peregrinação, esperando o dia que o Senhor nos fará entrar naquilo que Ele nos prometeu enquanto povo. Então, parece-me que Pedro está tendo muito claro isso aqui à medida que ele escreve a carta. Então ele começa esse texto que nós iniciamos, versículo 13, falando assim, irmãos, cingivos de entendimento, tenham uma mente clara. Quem disse para você que é tempo de descanso, tempo de refrigério? Quem disse para você que vocês não passarão por provações? Quem disse para vocês que aquelas pessoas que querem se consagrar a Deus terão água fresca e sombra? Paulo, falando claramente para Timóteo, no final da sua última carta, 2 Timóteo, ele vai dizer, fala, Timóteo, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Porque ele se levanta como uma afronta ao sistema. Ele se levanta como uma afronta ao sistema religioso. Nós não estamos aqui buscando referências e padrões sociais permitidos entre nós. Nós estamos buscando aqui a referência e o padrão espiritual daquele que nos chamou à santidade. Aquele que é santo tem nos chamado à santidade. Então, queria que os irmãos considerassem isso, porque Pedro, quando ele fala, irmãos, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, busquem um caminho de santificação, de separação. Por quê? Porque aquele que vos chamou é santo. E aí nós temos que voltar para Israel, porque essa expressão, sede santos porque eu sou santo, é uma expressão muito específica no livro de Levítico. Então ali pelo menos 4 vezes aparece o Senhor Deus ao apresentar seus mandamentos, estatutos e ordenanças, ele lembra o seu povo, essa nação que ele separou. Ele fala, sede santos porque eu sou santo. Levítico 11, 44, Levítico 19, 2, Levítico 20, versículo 7 e versículo 26. Sede santos porque eu sou santo. E ele faz uma série de recomendações muito sérias. Só que nós precisamos recuar. Pedro recua. Pedro, primeiro, ele vai falar da graça de Deus. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E esse é o primeiro ponto. Quando nós falamos em santidade, talvez para nós, temos um pezinho no legalismo, o que nós mais queremos é falar assim, tá bom, o que eu tenho que fazer então? Quais são os mandamentos que eu tenho que obedecer? Obviamente, qualquer um de nós minimamente sincero vai dizer, isso não funciona para mim. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Então o Senhor precisa trazer revelação para mim. E eu preciso, inicialmente, experimentar a graça de Jesus Cristo. E Pedro, então, ele começa a falar desse processo de santidade, trazendo referência à experiência de Israel no deserto, e ele começa com o sacrifício do Cordeiro.
E esse é o contexto que eu queria lembrar aos irmãos. Começando lá em Êxodo 12, a instituição da Páscoa. Ali a última praga. No capítulo 11 de Êxodo, é interessante porque Faraó, depois de 9 pragas, negociando com Moisés, ele cansou de Moisés. Eu achei que ele demorou muito para cansar. Né? E Moisés apareceu de novo para ele e falou assim: Moisés, para mim já deu. Se eu te ver de novo, eu vou te matar. E Moisés falou para ele assim: você pode ficar tranquilo, Faraó. Você nunca mais me verá novamente. Nunca mais. Porque o Senhor Deus vai libertar o povo dele. E ele já fala para Moisés tudo o que irá acontecer. E como o Senhor enviaria a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos. E Faraó ficou enfurecido. Mas é interessante porque em Êxodo 11 vai mencionar que os oficiais de Faraó e o povo do Egito temiam muito Moisés, e Moisés era muito famoso. É como se realmente Faraó tivesse se tornado absolutamente obstinado. Ele não conseguia perceber. Ele não conseguia perceber que seus encantamentos, seus feitiços, seus magos não poderiam prevalecer contra o Deus de Israel. Mas seus oficiais já, o povo do Egito já, é quase como se eles fossem: Faraó, por favor, deixa esse povo embora. Por favor, Faraó, você não está vendo o que está acontecendo entre nós? Mas as Escrituras deixam claro: o coração de Faraó endureceu para que o Senhor manifestasse o seu poder e seu juízo contra os deuses do Egito. Êxodo 12. O Senhor ele traz muita instrução para Moisés, e Moisés funciona muito bem esses correios, né? Ali no arraial de Israel. Ele chama os anciãos e ele traz a ordenança sobre o Cordeiro e a Páscoa. Eu não sei quantos dias demorou, né? Eu não sei quanto tempo foi esse processo, porque há uma logística aqui. Nós estamos falando de milhões de pessoas, literalmente, milhões de pessoas. E todos eles tinham que estar orquestrados, sabendo as datas e o momento certo. E eu convido os irmãos a visitarem esse momento na perspectiva de um israelita comum, dentro da sua tenda, no 10º dia do primeiro mês do calendário de Israel, o mês de Abib. No 10º dia, todos eles buscaram um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, perfeito. Todos eles pegaram um cordeiro e separaram ele por 4 dias. No 14º dia, eles tinham que pegar esse cordeiro. E eu fico imaginando, muitas tendas, muitos vizinhos, muitos cordeiros. E esse cordeiro que foi tirado da malhada ali, separado dos pecadores, ele não sabia, mas ele foi separado para morrer. Alguns estudiosos dizem que esses 4 dias de separação exigia que o israelita todos os dias revisasse se aquele cordeiro não tinha feridas. Revisasse e examinasse ele com muito cuidado, se aquele cordeiro poderia ser imolado. Eu imagino que aquele cordeiro, separado dos seus, deve ter chorado, buzinado. E aquela barulheira no arraial de Israel. Até o crepúsculo do 14º dia. Aquele pai de família chama sua esposa, chama seus filhos. Vai lá no seu quintal e pega aquele cordeirinho que já estava 4 dias sozinho. E o degola. Filhos, tragam a bacia. E corta aquele cordeiro. E o sangue daquele cordeiro cai na bacia. E os filhos dele falam: pai, o que é isso? Fala: filho, o Deus dos nossos antepassados, o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, se manifestou.
e falou que ele tem uma aliança conosco, que ele não irá nos deixar na escravidão do Egito. O Deus dos nossos pais irá nos tirar hoje do Egito. Então eles preparam esse cordeiro. Talvez ele tinha pedido para sua esposa: tenha muito cuidado que nenhum dos seus ossos seja quebrado. Tome muito cuidado ao limpar. Coloque-o no forno. Asse esse cordeiro. Nessa noite iremos comer dele. Chamou seus filhos, pegou isopo, como se fosse uma esponja. Molhou ali essa esponja no sangue. Fala: família, venha para cá. Colocou o sangue na verga e nas ombreiras da porta da sua casa. E mais uma vez, talvez seus filhos perguntaram: o que é isso, pai? Filho, Deus nos prometeu que o juízo dele não cairá sobre a casa que estiver sob o sangue. Toda a casa que estiver no sangue, o Senhor passará adiante. O destruidor não tocará. E eles entram então e vão celebrar essa Páscoa. E talvez esse homem, 30, 40 anos, com a aparência de 60, 70, escravo, irmão. Trabalhava de sol a sol. Lê o início de Êxodo. Como que Israel era afligido. Como que Israel tinha uma vida miserável. Como que Faraó olhou para eles um dia e falou assim: todo macho deve morrer. E matava os filhos que nasciam. Ordenou as parteiras, nasceu, é macho, mata. É esse tipo de vida que eles tinham. Opressos pela morte. Escravizados por um tirano. Lembra quando Moisés tentou salvar um irmão israelita do capataz? É porque ele viu um capataz, um oficial, espancando um israelita. Espancando? É espancando. Porque os servos do diabo fazem isso com a humanidade, espancam a humanidade. A gente acha que a gente é livre. E nós somos absolutamente escravos. E esse homem, talvez olhando o seu corpo cheio de marcas, de chicote, de surra, de varada, ele pode olhar para os seus filhos e falar: Jeová terá um futuro melhor para nós. Hoje será o dia da nossa libertação. Se aproxima a meia-noite. O Senhor falou para Moisés: ninguém saia. Não importe o que vocês escutarem. Não importe o que acontecer. Todos dentro da casa, guardados no sangue. E é interessante, né? Lá em Êxodo 11, Moisés fala isso para Faraó. Fala: vai morrer todos os primogênitos, e não só dos homens, de todos os animais. Morreu todos os primogênitos. Morreu o primogênito do rato, morreu o primogênito do cachorro, morreu o primogênito da vaca, do gado. Morreu todos os primogênitos do Egito. E sabe o que Moisés fala para Faraó? E em Israel, nenhum cão rosnará. Naquele dia, Deus fará distinção entre Egito e a nação santa. Aqueles que foram escolhidos. Deus fará distinção. Nenhum cão em Israel rosnará. Haverá uma proteção para eles. Então, por volta de meia-noite, o Senhor passa executando o seu juízo. Talvez dizendo, como um testemunho: lembrem-se de Caim. Eu não posso aceitar o primogênito de Adão. Eu não posso aceitar nada que o homem caído e pecador possa me oferecer. A condenação é morte. E como o Celso nos lembrou e como Êxodo fala, começou a se levantar um clamor no Egito, como nunca houvera antes.
E dentro das casas dos israelitas, eles começam a escutar gente gritando, gente chorando, gente desesperada. A morte entrou. O juízo de Deus veio. Deus executou o seu juízo contra os deuses do Egito. Podemos falar que os egípcios não foram avisados? Que Deus não os avisou? Tantas vezes. O Senhor já falou isso para Abraão lá atrás. Eu vou executar o meu juízo quando transbordar as iniquidades desse povo. E as crianças, e a mãe, e esse homem estão escutando esse choro. E eles não sabem como fazer, e o ambiente deve ter ficado pesado. É interessante que talvez um filho fale assim: pai, eu posso já jantar de pijama? Eu posso sentar na mesa de chinelo? Não, filho. Nós vamos comer essa Páscoa com os lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Porque é hoje que nós vamos sair daqui. Não é amanhã, não é depois da manhã, é hoje que o Senhor vai nos libertar do Egito. E é isso que acontece. Êxodo 12, irmãos. É o início da nossa história. Nunca se esqueça disso. 1 João 2 fala: filhinhos, eu vos escrevo, porque os seus pecados foram perdoados. Esse é o início, irmãos. É a resposta de Deus para Ele mesmo. É Deus executando um juízo que eu e você não sofremos ele, porque o sangue do Cordeiro nos livrou. Lembra lá em Apocalipse 12, versículo 11? Quando o diabo é expulso dos céus, o acusador dos irmãos de dia e de noite, eles os venceram. Eles venceram o diabo. Eles venceram o acusador. Qual que é a primeira característica dos vencedores ali de Apocalipse 12? Por causa do sangue do Cordeiro. A Bíblia termina assim, Apocalipse 22, bem-aventurados são aqueles que têm suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. É por meio do sangue que a nossa porta em direção à eternidade se abre para nós. O escritor de Hebreus fala que o sangue é o novo e vivo caminho. Nós podemos adentrar na presença de Deus e adentrar no Santo dos Santos exclusivamente pelo sangue de Cristo. Não é obras, não são mandamentos. E como falamos há pouco tempo, é um equívoco falarmos que a dispensação da lei é uma dispensação sem graça. O que é isso, irmãos? O povo de Israel foi salvo pelo sangue do Cordeiro. O Senhor abriu as portas. Eles começaram a ir embora. Deve ter sido uma cena impressionante. 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Fora muito gado. Todos indo embora. Faraó, ele tem que se render. Faraó perdeu. O Senhor já tinha falado: deixai meu povo ir. É o meu povo. Eu estou os comprando. Povo de propriedade exclusiva minha. Serão sacerdócio real. Mas serão nação santa. Eu estou separando eles disso. Eu estou tirando eles dessa realidade. E talvez se esse israelita comum, como qualquer um de nós, indo com seus filhos, ao passar ali, saindo da cidade celeiro de Ramsés, olha Faraó, impotente, sem força, deixando o povo de Deus ir, porque é o cumprimento profético do que o Senhor Jesus diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ek Kalel, igreja, todos que são chamados para fora do inferno, as portas do Hades não podem deter a autoridade daquele que vive para sempre. Todos aqueles chamados para serem de Deus, o inferno tem que abrir as portas. As portas do inferno não podem deter a igreja. Todos que são chamados saem do Egito. E aí nós temos o capítulo 13 de Êxodo, onde vemos que desde o início da jornada,
Deus colocou uma coluna de nuvem para guiar o seu povo, servindo de todo de dia e de noite fogo para os esquentar. E no final do capítulo, o último versículo do capítulo 13, fala assim: e a nuvem jamais se apartou de Israel. Desde o primeiro dia que o Senhor tirou eles do Egito, o Senhor fala: agora eu vou te guiar. Eu não estou soltando você no deserto, agora você se vira. Anda pela sua cabeça. Vive da forma... Não, é demais. Eu já sacrifiquei meu filho por você. Derramei o sangue dele. Não. Não e não. O Senhor, Ele nos salva e nos redime por meio do sangue. E desde o início da nossa jornada, Ele quer nos guiar. Jesus Cristo é o bom pastor. E Ele quer guiar suas ovelhas. Jamais estaremos desamparados. Jamais. Se você se sente perdido, você perdeu a capacidade de santificar seu coração a Deus. De trazer Deus para as situações. Você que perdeu não foi Deus. O Gerson falou nessa manhã aqui dessa promessa. Eu estou convosco. Eu estou convosco. Mateus 28, 20. Até a consumação dos séculos. Jamais deixarei vocês desamparados. Olhem para frente. Eu sou a coluna que guia vocês. Chegamos em Êxodo 14. O Senhor abre o mar, como foi falado semana passada. O Senhor abre o mar, o povo de Israel marcha, atravessa o Mar Vermelho. E todo o exército do Egito, de Faraó, é sucumbido, cai naquele mar. Sabe por quê, irmãos? A coluna de nuvem. Deus quer nos guiar para longe de Faraó e do mundo. Jamais a coluna de nuvem vai nos fazer voltar para o Egito. O Senhor quer nos guiar para falar: agora que eu te tirei, eu quero que você se afaste disso. Não é para ficar de mão dada, não é para visitar de segunda a sexta, não é para ter um dia no Egito, não. Eu vou te conduzir para longe do Egito. E aqui nós não podemos fazer essa figura tão bonita e clara ali dos gadarenos, né, aqueles porcos ali, quando o Senhor Jesus expulsa aqueles demônios daquele gadareno, que era imundo e que andava nos sepulcros, imundo, mexendo com a coisa dos mortos. O Senhor Jesus vem e fala: pois é, então eu vou te tirar disso. Você não mais vai viver entre os mortos. Você não mais vai mexer com as coisas imundas. E quando ele pergunta para aqueles espíritos que estão dentro dele, ele fala assim: qual que é o seu nome? Ele fala assim: nós somos legião. Nós somos um exército. E vemos pelo texto que são pelo menos 2.000 porcos que são lançados no mar, né? E é essa expressão que claramente nós associamos aqui com Êxodo 14. Essa legião de espíritos, e porco na Bíblia, qual que é a figura do porco? Um animal imundo, porque ele não é capaz de ruminar. Eles são precipitados no mar. Assim como aconteceu com o exército de Faraó. Jesus Cristo é aquele que prevalece e precipita no mar os inimigos de Deus e toda a legião de espíritos imundos. Tudo aquilo que tenta nos dominar, tudo aquilo que tenta nos controlar, deve morrer pela autoridade de Cristo. E aí nós avançamos com Êxodo 15. E o povo de Israel passa 3 dias sem água. Eles já começam a murmurar. E o próprio Moisés, o Senhor fala para Moisés: não, 3 dias sem água, porque eu queria provar esse povo. E aí, quando eles chegam no lugar, eles veem uma água lá, falam: oh, Deus é bom demais, a gente estava falando mal dele, mas aqui, bebe água amarga. E coloca o nome da região de Mara. E o Senhor, então, ele vem com a sua obra e ele transforma aquelas águas amargas em águas doces. E ele termina falando assim: se vocês ouvirem a minha voz, jamais vai acontecer com vocês as mesmas enfermidades que vieram sobre os egípcios. Sabe por quê, meu povo? Eu sou Jeová Rafá. Ou como nós chamamos, né, hoje em dia, Rafael. Eu sou o Deus que cura.
Agora, qual que é essa figura das águas amargas? Como que eu sei que alguma coisa é amarga? É porque alguma coisa entrou em mim. Alguma coisa está interiorizado. Então, me parece que também lemos errado esse texto. Nós lemos como se houvesse aqui uma promessa do Senhor para que nós não passemos por dificuldades ou enfermidades físicas. Mas não é isso que está acontecendo aqui. O que o Senhor está fazendo é, sabe a amargura que está dentro de você? Eu vou transformar em doçura. Eu sou o Deus que vai te curar. Vai te curar da depressão, da ansiedade, do medo, da lascívia. Vai te curar. Vai te fazer um ser humano curado. E isso não está relacionado necessariamente com a corrupção do nosso corpo. Está relacionado com a cura do nosso íntimo. Seres humanos plenos, irmãos. Seres humanos sem amargura. Seres humanos doces. E isso só se dá com a obra da cruz. É por isso que Moisés lança a madeira na água. É um tratar do Senhor. Mas há essa promessa. Se você ouvir minha voz, eu vou ser o Deus que te cura. E você vai parar de experimentar amargura e você vai começar a experimentar doçura. Chegamos em Êxodo 16 e o Senhor dá para eles o maná, o pão que desce do céu. Na continuação de Êxodo 16, o Senhor estabelece o sábado. O 7º dia é dia de descanso. Vocês precisam descansar em mim. O Senhor, no capítulo 17, mais uma vez o povo está com sede e o Senhor faz sair água da rocha. No final do capítulo 17, nós temos um inimigo, o primeiro inimigo que se apresenta contra Israel na sua peregrinação, os amalequitas. Figura na Bíblia da nossa carne, do nosso velho homem. É interessante, né? Porque quando lemos Deuteronômio e Moisés faz a revisão dessa situação, ele fala para Josué: jamais faça um pacto com os amalequitas. E que se estabeleça, né, uma guerra para sempre contra eles, porque eles são muito traiçoeiros. E ele fala: Josué, você lembra o que eles fizeram conosco? Eles, como estratégia, eles nos rodearam e eles procuraram nos atacar por meio dos doentes, das crianças e dos idosos. E é isso que a carne faz conosco. A carne, ela busca Satanás usa a nossa carne para buscar aquelas brechas nossas. Aquelas áreas que nós estamos bem enfraquecidos, as nossas áreas morais, nossas áreas que precisam ser santificadas pelo Senhor. E é isso que a Amalequita faz. Ele sabe que existe uma legalidade que nós vamos permitindo ali. E é ali que ele ataca. Nas coisas que nós somos fortes, nas coisas que nós não pecamos, nas coisas que está tudo certo. É justamente nas nossas contradições e naquelas imaturidades espirituais nossas é que o inimigo nos ataca. Onde eu consigo pegar o Pablo? E quais são as áreas imaturas dele? Porque é por ali que eu o ataco. Esse inimigo, ele vai buscar guerrear contra a gente, contra os idosos e as crianças. E o Senhor fala: jamais esqueça disso. Mas o Senhor deu vitória para o povo dele. E não se esqueça disso. O Senhor traz vitória contra a carne. O Senhor, ele nos abençoa e nos dá libertação se estivermos nele. Chegamos em Êxodo 18. Jetro, sogro de Moisés, vem visitá-lo. E ao estar com Moisés, observa o dia a dia dele. O cotidiano de Moisés era o seguinte: ele acordava, escovava o dente, lavava o rosto, tomava um café da manhã, sentava na frente da tenda dele, aí eles olhavam assim, faziam uma fila de gente, assim, para que ele governasse, aconselhasse, instruísse. E a Bíblia fala que as pessoas ficavam do nascer do sol até o pôr do sol na fila ali. Porque tem gente que a gente conversa rapidinho, né? Mas tem gente que agarra. E Jetro olha isso e fala: Moisés, não vai dar certo isso. Não faça isso. Escolha homens de verdade
e coloque cabeças sobre todo o povo. Cabeça sobre 1000, cabeça sobre 500, cabeça sobre... para que eles governem e julguem sobre o povo. Então chegamos em Êxodo 19. E eu gostaria de recapitular tudo que eu falei agora. Êxodo 12. O sangue do Cordeiro nos fala de remissão. A resposta de Deus para Deus mesmo com respeito aos nossos pecados. Chegamos em Êxodo 13, fala de direção. Um Deus que deseja nos dirigir. Chegamos em Êxodo 14, fala de salvação contra o diabo e o mundo. Como o Senhor deseja prevalecer, né, contra todos os seus inimigos. Como o Senhor deseja vencer a Faraó e as suas hostes contra a nossa vida. Quando chegamos em Mara, quando chegamos nas águas amargas, o Senhor fala de cura interior. De sermos novos seres humanos segundo Cristo Jesus. Uma nova humanidade. Quando chegamos em maná e águas que saem da rocha, Êxodo 16, 17, fala de provisão. Deus fala, eu te darei a água e o pão que você precisa. Eu sou o pão que desce do céu. Eu sou a rocha que te dá água. Mais claro que isso é impossível. 1 Coríntios 10, Paulo fala, e a rocha era Cristo. Quando o Senhor fala do sábado, ele fala, eu sou o seu descanso. Eu faço a provisão, eu te dou descanso, eu adoço a sua vida, eu te salvo de Faraó, eu te salvo do mundo, eu te redimo. Chegamos aqui em Êxodo 17, como falamos dos amalequitas, eu sou aquele que te dá vitória contra o velho homem. Eu sou aquele que te dá vitória contra a carne. E por fim, Êxodo 18, eu sou aquele que te coloquei no meio para você viver sob governo e se submetendo ao outro. Porque a caminhada do povo de Israel não foi cada um por si. Cada um correndo de um jeito, fazendo as coisas. Faz parte da provisão de Deus. Coloquei pessoas para governarem a sua vida. Eu coloquei. E isso não tem nada a ver com domínio, tirania, imposição, pessoas melhores do que as outras. Porque todos nós estamos sobre esse júdice. Tem ninguém aqui fora disso. Alguém poderia falar assim, não, então um presbítero está falando isso porque ele quer julgar os outros. Não. O próprio presbitério é julgado por eles mesmos. Não tem nada que eu possa fazer que eu não possa aceitar o exame de qualquer pessoa. Você também, querido. Uma experiência de nação santa, sem governo, não trará para nós as bênçãos de Deus. E aí chegamos em Êxodo 19. Vamos ler lá. Vejam como Pedro tinha essa passagem em mente. Versículo 1. E é interessante, tudo isso que eu falei, todos esses textos, de Êxodo 12 até Êxodo 18, foram 2 meses de jornada do povo de Israel. Então aqui no versículo 1, fala, no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Os irmãos percebem como Pedro tem essa história na sua mente quando ele escreve aos seus leitores? Vós, porém, sereis sacerdócio real. Vocês são um povo de Deus. Vocês serão nação santa. Agora, quando nós olhamos essa afirmação, quando Deus fala assim, você se aproxime de mim agora, porque eu me aproximei de você antes. Eu te salvei.
E tudo isso que mencionamos agora jamais pode ser esquecido ou abandonado. Quando nós falamos em obediência e santidade a Deus, tudo isso, remissão, direção, cura, salvação, governo, provisão, tudo isso tem que estar no escopo. Porque Deus, ele preparou um arcabouço, uma estrutura, uma infraestrutura espiritual para nos equipar para atravessarmos o deserto. 2 Pedro 1,3, Pedro não começa a carta dele falando isso? Tendo visto que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade já nos foram doadas por meio de Cristo. O Senhor não está falando para você e para mim assim, agora se vira. Esse período agora, você agora vai ter que se desdobrar. Se nós não entendermos e não tomarmos posse dessas importantes experiências de dependência de Deus que antecedem os mandamentos e o Sinai, nós sucumbiremos, igual aconteceu com os israelitas. Porque quando Moisés desce aqui do monte, o que eles falam? Não, tudo que Deus mandar nós vamos fazer. E qual que é a maior crítica de Deus com respeito ao povo dele? Eles se esqueceram dos meus sinais, eles se esqueceram de quem eu sou, eles se esqueceram de tudo que eu preparei para que eles pudessem atravessar esse deserto. Na continuação aqui de Êxodo 19, talvez o povo aqui de Israel está assim, nossa, Deus é bom demais, né? Transformou a água amarga em doce, o Senhor deu água da rocha, o Senhor faz cair todo dia pão do céu, o Senhor matou lá no mar Faraó. Mas chegamos em Êxodo 19, o Senhor fala assim para Moisés, fala para o povo que amanhã eu descerei no monte. Faz limite no monte. E qualquer pessoa que atravessar esse limite vai morrer. Hã? Que isso? Fomos surpreendidos, né? Então talvez alguns falem assim do Deus do Velho Testamento, como se o Deus do Velho Testamento fosse diferente do Deus do Novo Testamento. Mas talvez ali os israelitas talvez olhassem assim, virou o Deus do Egito. O Deus das pragas, o Deus da morte. É porque depois que o Senhor nos prepara, depois que o Senhor nos dá todas essas coisas, Ele fala para mim e para você, eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Vocês foram escolhidos para serem uma nação santa. Qual é, Deus? E se... vai morrer. Se você não me honrar, se você não obedecer meus mandamentos, você vai morrer. E não há acepção de pessoas. Não há. Todos nós estamos debaixo dessa sentença. E como há algum tempo atrás nós mencionamos, né, esse texto, o escritor de Hebreus lembra dele, né, quando ele escreve em Hebreus, capítulo 12. Moisés ficou aterrado e trêmulo. O povo, então, ficou absolutamente apavorado. Os anjos de Deus tocando trombeta, Deus descendo do céu como fogo. E o fogo do monte Sinai, o monte começou a fumegar. E o fogo descia subia do monte até metade do céu. Ou seja, é como se a gente olhasse assim, o fogo subia até as nuvens. E o clarim das trombetas foram aumentando, o povo falou assim, que é isso? E Deus falou para Moisés, eu vou ter que fazer isso, porque quando você descer do monte com os meus mandamentos, eles não duvidem que fui eu que dei. Porque se Moisés subisse ali, e chegasse lá depois de 3, 4 dias, sem nenhum sinal, olha aqui, Deus mandou falar aqui, essas coisas, o pessoal fala, será mesmo? Porque se tem uma coisa que os israelitas nunca duvidaram, é que o Torá foi dado por Deus. Eles podem até não ter obedecido, mas eles nunca duvidaram. E eles até falam isso para o Senhor Jesus, lembra? Lá em João. Nós sabemos que Moisés era um enviado de Deus. Agora você, a gente não sabe quem você é. O Senhor, Ele deu sinais da sua santidade. E depois dele equipar o seu povo, aí Ele fala, agora vocês precisam me obedecer. E a partir então do capítulo 20 de Êxodo, até Números capítulo 10, então até o final de Êxodo, todo o Levítico e até Números capítulo 10, versículo 10, é a experiência do povo no Monte Sinai. Todas essas ordenanças, todas as instruções sobre festas,
serviço, sacerdócio, todas as instruções sobre as nossas relações, Deus, ele deixa claro. Na continuação de Êxodo mesmo. Avisa o povo, quem amaldiçoar seu pai e sua mãe vai morrer. E se alguém matar outra pessoa, vai morrer. E na continuação do texto, e se você trair seu marido, vai morrer. Eu posso ter relação sexual com animal? Não, não pode, vai morrer. E eu como homem, eu posso me deitar com outro homem e ser uma mulher? Não, não pode, vai morrer. O Senhor deixou muito claro a sua santidade. E nós olhamos todas essas coisas, e eu estou falando de coisas muito grandes, né? Muito grosseiras. Não, o Senhor ele começa a dar detalhe em tudo. Nossos processos de purificação, nossa adoração, nosso serviço, todos os detalhes. Nosso Deus, ele não é um Deus vago, solto. Faça o que você quiser. Aproxime-se de mim e eu vou te falar o que eu penso acerca das coisas. E que tenhamos clareza, Deus é santo. E Ele deseja e nos chamou para a santidade. Então nós temos esse ato 1, que é o Senhor ter nos libertado do Egito. Nós temos o ato 3, é que o Senhor irá nos levar à terra prometida. Aquele que começou a obra em nós, a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1:6. Aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Ele nos apresentará diante dele imaculados. Ele fará isso, irmãos. A nossa eternidade em Cristo já está garantida pela graça dele. E é isso que Pedro está falando ali em 1 Pedro 5:10. Irmãos, o Deus de toda graça, que nos chamou à sua glória eterna, depois de ter sofrido por um pouco. O que é esse sofrido por um pouco? É o ato 2. É justamente esse período da nossa história que estamos passando por esse grande e terrível deserto. É justamente esse momento que todos nós estamos inseridos. E precisamos nos encorajar mutuamente. Irmão, irmã, somos peregrinos. Olhemos as promessas. Como Hebreus 11 vai dizer, de Abraão, Isaque e Jacó. Morreram sem, contudo, alcançar as promessas. Morreram na fé, olhando de longe e saudando as promessas de Deus, dando testemunho que eram forasteiros e peregrinos nessa terra. Por que você vive dessa forma? Por que a sua vida é tão diferente da dos egípcios, dos midianitas, dos moabitas, dos filisteus? Você não sabe? Eu sou peregrino nessa terra. A minha esperança está que em breve o Senhor me levará para a terra prometida. Eu não estou querendo viver aqui no deserto, não. Eu estou passando por esse deserto porque somos obrigados. Por um pouco de tempo sofremos, mas Ele mesmo nos há de firmar, fortificar, fundamentar. A Ele, pois, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O final da nossa história, irmãos, é absolutamente qualquer coisa impressionante. Mas ao invés de olharmos para frente e termos como bússola de alegria, de esperança, a terra que o Senhor tem nos prometido, nós olhamos para trás e olhamos para o Egito e falamos assim, puxa vida, quase que eu prefiro voltar a ser escravo de Faraó. Porque lá eu comia cebola. Lá tinha carne na panela. Como isso desonra a Deus? E isso é uma das coisas que Moisés fala em Deuteronômio e o escritor de Hebreus repete. Moisés fala, povo de Deus, lembre-se disso, Deus é zeloso. Ele é fogo que consome. Não profane a aliança que Deus fez. Deus falou assim, chegue-se para mim, eu te trouxe para mim. E agora eu estou falando, sede santo, porque eu sou santo. Prossiga. Busque esse caminho de separação. Esclareça na sua mente que tudo que vivemos nessa terra é leve e momentânea tribulação. Esclareça na sua mente que é tempo de deserto.
Como o próprio Senhor fala, é no deserto que somos provados, humilhados. É no deserto que o Senhor está nos preparando para a eternidade. É no deserto que temos que lidar com os problemas dessa vida ainda. Mas também é verdade, como Moisés fala, tão bonito, né, irmãos? Com 120 anos, escrevendo Deuteronômio e falando assim, não, eu não vou entrar. Eu falhei. Mas eu queria, e ele fala para a nova geração que vai entrar, eu queria que vocês observassem. Nossa sandália jamais gastou. Nossas roupas jamais envelheceram. Deus cuidou de nós. Durante esse tempo, Deus deseja cuidar de nós. Deus deseja nos levar a essa realidade de firmeza, resiliência, perseverança. Porque tentarmos voltar para o Egito nós não vamos conseguir. E tentarmos ter uma vida agradável no deserto também não vamos conseguir. É bonito porque Pedro vai dizer que o Cordeiro morreu por amor de nós. A nossa história com o Senhor se inicia por amor e em amor. Não vai dar certo, deixa eu falar para você. Não vai dar certo você tentar buscar santificação como um meio legalista. Porque você será definido por aquilo que você ama. Você é o que você ama. Se você ama você mesmo, parabéns, aí está seu Deus. O seu Deus é o seu ventre. E quando você ama você mesmo, acima de Deus, você vai fazer aquilo que você quer na última instância. A nossa jornada de santificação se inicia no amor a Deus. E num aprofundar nesse amor. Eu já falei para os irmãos, né? Nosso Deus. Dallas Willard, ele fala assim, eu gostei muito dessa definição dele. Quando o Senhor Jesus fala para a igreja de Éfeso, abandonaste o primeiro amor, tenho, porém, contra ti isso. E ele fala que o primeiro amor significa que esse amor é a fonte de todos os nossos outros amores. Isso significa que Jesus Cristo é o meu primeiro amor. No sentido de que, através do amor que eu tenho a Ele, emana amor para os meus filhos, para a minha esposa, para os irmãos. A partir do amor que eu tenho a Cristo, que eu dialogo com o dinheiro, com o trabalho. Quando o Senhor não é mais meu primeiro amor, uma outra fonte de amor é primária, esse é o seu Deus. E aí nós nos tornamos idólatras. Quando eu decido amar o dinheiro, amar a saúde, amar o ministério, amar a reputação, amar a fama, tenho, porém, contra ti. Eu não sou mais o seu primeiro amor. Então, quando esse amor é corrompido, o deserto ele fica insuportável para nós. Insuportável. Nós não conseguiremos andar em santidade diante de tantos convites para fugirmos desse caminho de Deus. Eu termino, irmãos, com uma outra figura, pegando agora e reduzindo a uma outra expressão de analogia, que nós conhecemos bem. Porque Eclesiastes 1:9 vai dizer o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Esse é um princípio de hermenêutica. Quando nós estudamos o Velho Testamento, não são só histórias que nos ensinam. Quando nós estudamos o Velho Testamento está antecipando coisas que também acontecerão no futuro. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Leia com atenção Apocalipse capítulo 11, aqueles 2 profetas enviados por Deus. Veja os sinais que eles estavam fazendo, se não sinais de Elias e Moisés. Veja se o Senhor já não está dizendo que haverá novamente um juízo sobre o Egito que se chama esse mundo inteiro. Porque ali, em Apocalipse 11, claramente vai se dizer que aqueles 2 profetas que foram mortos, eles ficaram ali com seus corpos estirados na grande cidade, a cidade onde o nosso Senhor foi crucificado. Qual cidade que é que o Senhor Jesus foi crucificado? Mas Jerusalém histórica, Apocalipse vai dizer, espiritualmente se chama Sodoma e Egito.
impureza e escravidão. Andam sempre de mão dadas. Um coração impuro se torna escravo. E o Senhor fala, sabe o que vai acontecer com esses 2 profetas? Durante 3 anos e meio, eu darei autoridade para eles. Eles vão transformar água em sangue. Ué, Moisés fez isso. Eles terão autoridade para ordenar para que pare de chover e não vai chover. Ué, Elias fez isso. Durante 3 anos e meio, Deus dará autoridade para eles lançarem flagelos na terra, tantos quantos eles quiserem. O que Apocalipse está dizendo para a gente aqui? Presta atenção, presta bastante atenção. O que aconteceu no Egito é fichinha com o que há de acontecer com esse mundo. O Senhor executará o seu juízo sobre essa terra. O Senhor enviará as suas pragas e os seus flagelos novamente sobre essa terra. Pessoas, muitas pessoas morrerão. 1/3 da humanidade morrerá. As águas doces serão corrompidas. Haverá flagelos de Deus contra esse Egito espiritual que está sobre o jugo de Satanás. E aí, irmãos, eu acho que tem tudo a ver com essa Páscoa de Êxodo 12. Nós estamos como? Como você está? Como eu estou? Estamos cingidos? Estamos com sandálias nos pés? Estamos com um cajado na mão? Esperando o Senhor tocar suas trombetas? E esperando o Senhor executar seu juízo sobre esse mundo para irmos embora? Quando o Senhor falar assim, acabou a igreja, chegou o tempo, trarei juízo sobre esse mundo e eu libertarei vocês disso. Ou estamos bem adaptados e acostumados? Nosso cajado está bem longe da nossa mão, nossas sandálias estão lá debaixo do armário. Estamos tranquilos aqui. O Senhor tem misericórdia de nós. Será que Deus não tem revelado a nós as coisas que em breve hão de acontecer? Será que o Senhor Deus, na sua fidelidade, não tem falado para o seu povo? Por que seu coração está no Egito? Eu destruirei todas essas coisas. O seu lugar não é aqui. Coloque o seu coração nas coisas eternas, porque é para lá que você vai. Ali é o seu destino. E isso produzirá em nós esperança. A esperança de um mundo melhor, renovado, feito por aquele que já venceu todas as coisas. Que o Senhor desperte o nosso coração para que tenhamos uma identidade de forasteiros e peregrinos nessa terra. Que venhamos dar esse testemunho. Nós não somos desse mundo. Buscamos a santidade porque Deus é santo. E Ele nos chamou para sermos uma nação santa. Um povo dele. Que o Senhor fale aos nossos corações. Se nós não tivermos todo esse conjunto de bênçãos de Deus acalentando a nossa fé, obedecermos a Deus vai ser muito penoso para nós. Agora, se nós formos movidos por Deus, se você com seus olhos ver a nuvem, ver a salvação, ver a provisão de Deus, ver o maná, ver a água, então nós vamos falar, Senhor, eis-me aqui. Eu quero me santificar para a tua glória, para a tua honra. E a nossa vida, então, ela muda de figura. Que o Senhor fale aos nossos corações.